Boa noite! Já temos gente aí conosco? Podem escrever aí no nosso chat, seja quem já chegou, pode dizer um oi para a gente, para contar se está tudo funcionando direitinho, se estão nos ouvindo bem e vendo. Para quem não está acostumado a usar o Hangout, no lado direito da tela, em cima, tem uns quadradinhos do lado da minha foto, em cima, tem uns quadradinhos brancos. Se vocês clicarem em cima dele, vai aparecer um quadradinho azul escrito pergunta e resposta, PIR. Aí vocês clicam em cima dele, que vai aparecer a área para vocês fazerem perguntas e se comunicarem com a gente. Esse é o espaço que vocês têm para a gente poder conversar. E eu gostaria que vocês, quem está aí, desse um ok, um alô para a gente saber que se está funcionando tudo ok, tá? Existe um pequeno tempo de resposta, então às vezes vocês escrevem, demora um pouquinho para chegar para a gente, mas a gente vai se organizando aqui para ver as perguntas de vocês, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Mônica, sou fundadora da Cozinha Consciente e trabalho aí inspirando as pessoas a cozinharem mais em casa, cuidarem da própria alimentação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sustentabilidade na cozinha. E quem está junto comigo hoje é a Maíla, que é fundadora da FUBA, Educação Ambiental e Criatividade, que trabalha com essa parte de sustentabilidade há muito tempo, e ela vai depois contar um pouquinho da trajetória dela. E tô vendo ali, a Célia, a Regina já falou oi, então tá todo mundo vendo e ouvindo direitinho, né, gente? Que bom! É sempre bom a gente checar essa parte de tecnologia antes, porque vocês sabem, né? Tecnologia é muito bom, mas sempre pode dar uns tilts, como a gente dizia antigamente, né? Esse inicinho a gente está só conversando aqui para deixar as pessoas chegarem direitinho, mas a gente já vai começar, não vamos enrolar muito não, tá? Outra coisa, quem tiver com dificuldade para usar o chat, pode escrever lá na página da Cozinha Consciente ou na página da FUBA, porque muita gente vai chegar aqui pela FUBA e muita gente vai chegar aqui pela Cozinha Consciente. Então, o primeiro post, tanto da FUBA quanto da Cozinha Consciente, é sobre o evento. Então, quem tiver com dificuldade de escrever no chat, pode escrever lá, que a gente vai conversar. Sobre a dinâmica dessa noite, o que a gente pede para ficar mais tranquilo é que a gente exponha todo o conteúdo que a gente preparou para vocês e pare no final para responder as perguntas. Mas vocês já podem, durante a nossa fala, ir escrevendo as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês no chat, que aí no final a gente vai ler e responder as perguntas que aparecerem aí no chat, ok? Então, vamos, Maíla, Maíla. Olha, gente, eu ainda vou ter um troço. Eu erro o nome. É Maíla, gente, tá? Vou apresentar para vocês a Maíla. Ela vai falar dela um pouquinho e vai começar. A gente vai começar com o conteúdo dessa noite, ok? Vamos lá? Vamos. Boa noite. Eu sou a Maíla. Eu estou muito acostumada com as pessoas errando meu nome, então não precisa se preocupar. Que vergonha! Imagina. Mas o certo é Maíla, né? Agora também quem tinha dúvida que estava vendo pelo Facebook, só escrito, já sabe, né? Eu sou bióloga e sou educadora ambiental. Eu tenho uma trajetória muito grande na universidade, e sempre trabalhando com educação ambiental. E esse ano, eu, junto com mais 5 colegas da universidade, resolvemos montar um empreendimento de educação ambiental. Então, o nosso objetivo é espalhar cada vez mais a educação ambiental para outros contextos que a gente não atuava ainda, ou atuando de uma outra forma, e trabalhando com educação ambiental, com diferentes públicos. E eu também sempre gostei muito de cozinhar, então
Inclusive, o nome fubá tem tudo a ver com cozinha, né? Ele vem de uma primeira tentativa do nosso empreendimento, que era de trabalhar com culinária vegana, e aí eu percebi que, na verdade, era mais pela via da educação que eu queria trabalhar com cozinha. Então, a gente criou a Fubá e a nossa ideia, no fim das contas, é contribuir para um mundo melhor, e esse mundo melhor, ele não é só sustentável do ponto de vista ecológico, mas também inclui aspectos sociais, culturais, políticos, enfim, a gente vê o meio ambiente como um conceito amplo, né, que engloba tudo. E, inclusive, as nossas ações cotidianas, né? Então, é por isso que a gente vai falar desse tema hoje. Posso começar? Pode, claro. Me ouvindo bem? Se vocês quiserem depois dar um retorno pelas perguntas. Então, o que eu queria começar falando para vocês, eu tenho um roteiro aqui para não me perder, sobre uma ideia que a gente vem trabalhando na Fubá, que são as práticas sustentáveis de verdade. Porque a gente está muito acostumado a receber, assim, bombardeios de comportamentos politicamente corretos ou ecologicamente corretos, ou para você ter saúde. Então, todo dia tem alguém falando como você deve se comportar para você viver melhor, enfim, se desenvolver. E eu acho que muitas vezes eu me sinto assim também, a gente se sente culpada, ou culpado por não conseguir cumprir tudo isso, porque é muita coisa. E realmente acho que é muito difícil alguém conseguir cumprir tudo para todas as áreas da vida, né? Então, a nossa ideia de práticas sustentáveis de verdade é trabalhar primeiro com a ideia de autonomia, que cada pessoa é livre e tem a plena capacidade de escolher o que vai seguir na sua rotina e o que não vai. Por isso que é sem pressão, né, como a Mônica divulgou, sem radicalismo, porque, na verdade, a gente vai apresentar algumas possibilidades, algumas informações, e é vocês que vão resolver o que vocês vão fazer com isso, né? A gente não quer converter ninguém ou dizer que uma coisa é melhor do que outra, né? Então, a gente trabalha muito com essa ideia da autonomia. E a gente acha que as práticas sustentáveis de verdade são atitudes um pouco mais de base, um pouco mais profundas. Por exemplo, exercitar uma visão mais ampla do mundo, ter uma visão crítica, ao invés de receber todas as informações de pronto, né? Questionar um pouco, refletir sobre elas, ou mesmo exercitar o diálogo, cultivar a esperança de que é possível a gente construir um mundo melhor. Então, essas, para a gente, são as verdadeiras práticas sustentáveis e que essas, sim, deveriam ser difundidas para todo mundo, né? E a partir desses princípios, a gente ter autonomia para decidir o que vai aplicar e o que não vai aplicar de prática sustentável no nosso cotidiano. Então, a ideia é um pouco essa e vai ser essa abordagem que a gente vai usar aqui para compartilhar nossas experiências e as nossas dicas, né? Isso aí. Você quer falar um pouquinho, Maíla, sobre como a gente vai dividir? O que você vai falar, qual vai ser o próximo passo e a finalização? Pode ser. Eu vou aproveitar esse momento para dizer que eu estou muito feliz de dividir esse webinário com você, que é uma honra para mim. Eu já acompanho seu trabalho faz um tempo e fiquei muito feliz e grata mesmo pela confiança de você ter convidado para a gente organizar esse jogo. E depois eu vou contar como que a gente começou a conversar, porque tem muito a ver com o que eu vou falar depois também. Eu é que fico super feliz de você estar aqui, nossa mãe. É uma honra para mim também dividir aqui o espaço com você. E vamos lá, conta para o pessoal como é que a gente dividiu. Então, a gente fez uma divisão que ela é bem didática, é só para organizar a conversa mesmo, mas que vocês vão perceber que no fundo está tudo muito conectado, né?
e exercitar, inclusive, essa visão de que no mundo está tudo conectado, e de que o que eu faço aqui tem impacto ali, etc., isso faz parte da sustentabilidade, né, do conceito de sustentabilidade. Então, a gente dividiu em compras, e que eu vou começar falando, que tem bastante a ver com o consumo. Depois a Mônica vai falar sobre o armazenamento de alimentos e preparo, quer dizer, a etapa depois das compras, que as coisas já estão em casa. Isso. E depois eu vou voltar a falar um pouco sobre o descarte, que tem tudo a ver também com a sustentabilidade, a questão dos resíduos. Isso. E é assim que a gente vai dividir. Mas vocês vão ver que tudo se conecta sempre, né? A gente sempre vai falar de uma coisa que tem a ver com a outra. Uma etapa sempre tem a ver com a outra. Isso aí. Vamos lá. Vamos começar pelas compras? Vamos. Eu acho que essa é a parte principal da nossa conversa. O consumo é uma ferramenta muito importante de transformação que a gente tem, porque o que a gente compra vai determinar tanto o que a gente leva para a nossa vida, né, para dentro da nossa casa, individualmente, então impacta na nossa vida individualmente, e também manda uma mensagem para o setor produtivo, né, para o setor da agricultura, para a indústria, sobre que produtos que a gente quer consumir. Então, com isso, a gente tem uma ferramenta de transformação bem grande por meio do consumo, né? Por exemplo, antigamente, os alimentos orgânicos não estavam tão difundidos, né? A gente não conseguia encontrar tão fácil, era muito mais caro do que é hoje. E as pessoas, aos poucos, foram aumentando o consumo de orgânicos e dizendo para o mercado que queriam consumir mais produtos orgânicos, e hoje em dia a oferta melhorou bastante, o preço já diminuiu bastante, então tem mais empresas produzindo orgânicos, e assim a gente vai transformando o mundo também, né? Porque alguém que poderia começar uma produção convencional pode optar hoje por começar uma produção orgânica porque está em alta, porque as pessoas querem comprar, né? Uhum. Então, em relação às compras, eu selecionei aqui alguns itens para a gente conversar, e o primeiro é cuidar do desperdício. E esse também acho que é um ponto que é bem interessante da gente falar. Ele é simples de colocar em prática, pelo menos na teoria, né? Uhum. E um aspecto que eu queria levantar, assim, que quando a gente joga alguma coisa fora, que a gente comprou e não conseguiu usar porque estragou, isso com comida é muito comum, né? A gente não está jogando só aquele produto fora. Então, se eu joguei um pé de alface que estragou na geladeira, não estou jogando só aquele pé de alface, eu estou jogando fora todo o processo de produção daquele produto. Então, desde a água que foi consumida para plantar, os recursos, o adubo, a terra, a mão de obra no campo. Depois esse produto é transportado para um lugar onde ele vai ser comercializado, toda a estrutura para comercializar esse produto. A Mônica, inclusive, marcou num post do Facebook, acho que foi ontem, que falava que lá nos Estados Unidos, é um dado de lá, mas quando você joga fora uma maçã, você está jogando 90 litros de água junto. Então, porque foi o que foi gasto para produzir uma maçã. Então, se a gente pensar nisso, fica um pouco mais claro, né, a importância da gente se observar mais, pensar melhor no consumo dentro da nossa casa, entender o quanto que a gente consome por determinado período de tempo e planejar as compras e planejar a frequência das compras, né? Eu sei que a Mônica fala bastante sobre isso também, isso é importante tanto para a gente se organizar para cozinhar mais em casa e também para não jogar tanta coisa fora, ser mais sustentável e econômico também, né? Porque o aspecto econômico também tem tudo a ver com isso. O pessoal está aí? Tem gente interagindo? Então tá bom, eu não estou vendo. Não, ainda a gente não tem perguntas, mas já tem bastante espectadores, está tudo ok, viu? Então tá bom. Então, o outro item que a gente selecionou é evitar os produtos industrializados.
que quem segue uma linha de alimentação mais natural, né, já está mais acostumado com essa ideia, mas existe muita resistência porque a gente tem que aceitar que é um produto prático, né, em geral, mas faz muito mal para a saúde, e a saúde tem tudo a ver com a sustentabilidade. Então, de novo, a gente pensa primeiro no individual, né? Os alimentos industrializados são cheios de aditivos e que fazem mal, né? Que a gente deve evitar o máximo possível pela nossa própria saúde. E também são produtos que, para serem produzidos, ainda usam mais água, mais energia, mais material do que os alimentos frescos, né? Porque querem passar por um processo de industrialização. Então, usando a mesma lógica do anterior, né? Quando você está consumindo um produto industrializado, você não está consumindo só aquele, sei lá, um hambúrguer, né? Você não está consumindo só aquela carne, simplesmente, mas todo o processo de produção da carne e da industrialização para aquilo virar hambúrguer, né? Então, se a gente consome mais produtos frescos, menos industrializados, além de ser melhor para a saúde, a gente está deixando de consumir todos esses recursos. E, além disso, esses produtos geralmente vêm muito embalados, né? Então, vem muito mais embalagem nos produtos industrializados do que nos produtos frescos. E esse é o próximo tópico que a gente selecionou para falar das compras, né? Então, quando a gente for fazer compras, se a gente conseguir evitar muitas embalagens e preferir os materiais recicláveis, a gente vai estar facilitando depois o processo de descarte que a gente vai falar, né, no final, né? Então, esses produtos industrializados, eles têm mais embalagem e vão gerar mais resíduos na nossa cozinha no final das contas. Mas independente, né, se ele é fresco ou se ele é industrializado, a gente pode evitar o máximo possível as embalagens. Nem sempre isso é super acessível, né? Tem mercado que não tem opção, que você não consegue, às vezes só vai encontrar o alface naquela bandejinha de isopor, envolvido com plástico, e aí a gente fica meio refém do que tem disponível, né? Mas, primeiro que a gente pode escolher melhor aonde fazer as compras e preferir lugares que não têm essa política de excesso de embalagens. E também, na hora de escolher entre as opções disponíveis, escolher aquelas que têm embalagens melhores, né? E o que seriam essas embalagens melhores? Os materiais que a gente acha que são os melhores, os mais sustentáveis e que são melhores para a saúde também, são as embalagens de papel e as embalagens de vidro. Os dois materiais são facilmente recicláveis e não deixam resíduos na comida, diferente do plástico e do metal, né? Então, eles seriam os melhores materiais de embalagem para a gente preferir se a gente tiver essa opção na hora de fazer as compras. E aí isso inclui também as sacolinhas, né? Que é a maior polêmica. Em São Paulo, eu sei que está um vai e vem de libera ou não libera sacolinha. E tem gente que usa para saco de lixo, né? Eu mesma uso. Então, tem essa polêmica, mas aí tem que comprar saco de lixo, enfim. Mas se você analisar, se você pegar, assim, sem pensar, o tanto de sacolinha que o mercado te empurra, sempre o seu puxa-saco vai estar lotado. Você nunca vai conseguir gerar tanto lixo para colocar em tanta sacola que você traz do supermercado. Então, mesmo que você queira usar, é o que eu faço, por exemplo, eu uso algumas sacolas. Então, eu tento otimizar ao máximo aquelas sacolinhas, colocar o máximo de coisas possíveis dentro dela. E quando eu tenho bastante sacola, eu levo a minha sacola durável para o supermercado. Quando as minhas sacolas estão acabando, que aqui acabam, aí eu pego algumas. Então, é um jeito de dosar isso, né? E esse é um material que, além de
ser o gerador de lixo que vai para o aterro, enfim, que a gente vai conversar depois, ele também é um poluente se ele for para o meio ambiente, né? Ele na rua, nos rios, na praia, né? Os animais podem comer, eu tenho o exemplo que é bem conhecido, tartarugas que comem o saquinho plástico e morrem. Então, ele causa muito problema também se for se espalhar pelo meio, né? Se for jogado em lugar indevido. E, finalmente, o nosso último item, que eu acho também que é super importante, é cuidar da origem dos nossos alimentos, né? Nas nossas compras, de maneira geral. Na verdade, eu acho que isso devia ser uma preocupação de qualquer compra. Mas, de novo, né, a gente está um pouco à mercê das opções que existem, que estão disponíveis. Então, talvez a gente ainda tenha que escolher o que é menos pior. Mas, aos poucos, as coisas vão mudando e opções cada vez melhores estão surgindo, né? Então, por exemplo, quando a gente escolhe comprar os alimentos direto dos produtores rurais, especialmente os locais, a gente está fazendo uma diferença bem grande para a economia, porque a gente está favorecendo a distribuição de renda, em vez de a gente dar o nosso dinheiro para os grandes mercados, as grandes corporações que só concentram renda, a gente está favorecendo que os pequenos produtores rurais locais tenham condições de crescer e de viver melhor. Como eu falei, né, o meio ambiente não é só o aspecto biológico, o social também está envolvido. E, além disso, se a gente compra dos produtores locais, a gente está evitando o gasto com transporte, que diminui muito, né, porque o produto é local. Além disso, a gente tem oportunidade de conhecer quem produz o nosso alimento, conversar com essas pessoas, entender o processo de produzir um alimento, que a gente se desconectou disso, né? Antigamente, quando a maior parte das pessoas vivia no ambiente rural, todo mundo sabia de onde vinha o leite, de onde vinha o alface ou a cenoura, e hoje em dia isso é cada vez mais difícil, né? A gente esquece que a gente depende tanto da terra para sobreviver. E quando a gente tem mais contato com essas pessoas que estão diretamente produzindo a nossa comida, a gente tem a chance de relembrar disso tudo e até se alimentar com mais respeito, com menos pressa, né? Valorizar mais esse momento, quando a gente conhece tanto as belezas de produzir um alimento, como as dificuldades, que também são muitas, né? Então, a gente pode transformar esse momento de se alimentar num momento de mais respeito, conhecendo tudo isso, né? E aí também tem mais várias outras coisas, né? A gente pode conhecer uma diversidade maior de produtos, que no supermercado a diversidade de alimentos é bem pequena, você vai lá sempre as mesmas coisas, e nas feiras de produtores rurais, locais, pequenos, geralmente a gente tem como conhecer diferentes variedades ou espécies diferentes de plantas. Não sei se alguém aqui já ouviu falar das punks, que estão em alta, né, que são as plantas alimentícias não convencionais. São plantas que não são comercializadas normalmente, mas que têm um alto valor nutritivo e que são mato, né? E que os antigos usavam, comiam e tal, e que a gente está esquecendo. E quando a gente começa a valorizar também a diversidade na alimentação, a gente está valorizando a conservação da biodiversidade como um todo, né? A gente está valorizando a agrobiodiversidade, que a gente fala, que é a biodiversidade do campo, da produção rural, que também é importante, que a gente vem perdendo variedades e espécies para o agrobusiness, né, que quer padronizar tudo, que é contra a diversidade. Então, é um jeito também da gente favorecer essa biodiversidade. E a última coisa que eu selecionei aqui que a gente falou um pouco, né, que se for possível, optar por alimentos orgânicos é sempre melhor. Então, eu sei que ele é mais caro, né, ainda, mas hoje em dia está bem mais acessível, existem vários movimentos que buscam aproximar os produtores dos consumidores e diminuir os preços, e é a melhor opção porque não tem veneno, e então ele é muito mais saudável para a gente, mas também favorece o meio ambiente por causa disso, porque polui menos, porque conserva melhor os solos, conserva melhor as matas, a biodiversidade,
favorece os pequenos produtores. Então, o uso de alimentos orgânicos só tem vantagem. Se a gente conseguir cada vez mais incluir orgânicos nas nossas compras, é uma atitude bem sustentável, né? Uma prática sustentável da cozinha. Se alguém quiser procurar, o site do IDEC, que eu acho bem legal, é um mapa das feiras orgânicas do Brasil. Então, você pode procurar a sua cidade lá e ver se tem alguma indicada lá que você pode frequentar na sua cidade, na sua região. E se não tem e você conhece, você pode incluir também, né? Você pode falar para as pessoas, olha, aqui tem uma feira orgânica. Então, dá para vocês verem quais são as opções de comprar orgânicos perto de onde vocês estão. E é isso, agora eu vou passar a bola para a Mônica. Não sei se a gente deixa as perguntas para o final, acho que é melhor, né? Acho que deixa. Eu estou só escrevendo aqui no chat sobre os... deixa eu só terminar. O site do IDEC, eu anotei aí, é www.idec.org.br, e aí vocês procuram por feiras orgânicas e colocam a cidade ou o bairro onde vocês estão, que vocês vão encontrar. É bem amplo e tem muitas dicas lá para vocês procurarem as feiras, porque muitas vezes a gente nem sabe, né, que tem uma feira perto da casa da gente, e quando a gente procura lá, a gente acaba descobrindo que está muito mais próximo do que a gente imaginava, tá? Uhum. Então, como você falou no início, né, Maíla, a coisa mais importante, eu falo sempre para os meus clientes, para as pessoas que eu trabalho, o momento mais importante do nosso envolvimento com o alimento, para mim, é o momento da compra. Você falou super bem, e eu sempre começo com essa questão. Eu acho que as escolhas que a gente faz é que determinam muito, né, a maneira como a gente vai se alimentar, obviamente. Então, se a gente para pensar um pouquinho sobre o que levar para casa, o que eu vou levar para casa, você acaba vendo que a sua consciência sobre isso vai aumentando cada vez mais. E uma coisa que é super legal de falar, e que a Maíla até falou no início, mas eu quero reforçar porque eu acho que é muito importante, é que ninguém muda de uma hora para outra, ninguém sai fazendo as coisas certas de uma hora para outra. Isso é um processo. E, às vezes, uma coisa que era muito radical antes no nosso conceito, com o tempo, vai entrando na nossa rotina e a gente nem percebe. Então, acho que a ideia desse encontro era mais para a gente plantar sementes, para vocês sentirem o que faz sentido para vocês, o que vocês podem fazer rapidinho, assim, de uma forma prática, sem doer muito, né? Para começar a desenvolver cada vez mais essa consciência em relação ao que a gente está comendo. E eu, assim, não sei quantas pessoas já se tocaram, porque quando a gente fala de sustentabilidade, de meio ambiente, né, Maíla? Muita gente pensa assim, vai pensar só em poluição dos carros, poluição dos rios e tal, não para pensar que as nossas conservação da Amazônia, né? As nossas escolhas simples do dia a dia tem uma colaboração direta nisso aí, né? E aquele exemplo da maçã, né? Se você jogar uma maçã fora, você está jogando fora 70 litros de água. Nossa, eu fiquei boba com esse dado, né? E como que a gente não percebe, não sabe disso, não chega no nosso conhecimento. Então, vamos conversar sobre isso para ver o que vai fazer sentido no final das contas para todo mundo, né? Então, essa questão das... Oi? Antes de você começar, só queria falar, porque eu acho que tem algumas pessoas que podem estar vendo pelo YouTube. E lá a gente está sem os comentários para fazer pergunta por lá. Então, que se alguém estiver assistindo pelo YouTube, vai lá no nosso Face, ou o da Fubá, ou do Cozinha Consciente, e entra no link que a gente compartilhou agora por último, que aí vocês vão ter acesso à tela
que dá para entrar naquele aplicativo de perguntas e respostas e interagir com a gente. Ótimo. Bom, então fizemos as compras mais conscientes, levamos para casa coisas bacanas, então agora a gente vai falar em relação ao preparo e o armazenamento, começando pelo armazenamento em relação ao preparo. A ideia é o seguinte, gente, a maneira como a gente organiza a cozinha da gente e estoca os alimentos também determina se vai haver ou não o desperdício, e o desperdício é a principal coisa que a gente tem que tomar cuidado em relação à sustentabilidade na cozinha. A gente está jogando muito lixo fora. Eu li sobre um estudo europeu de 2011 que fala que 40% do desperdício acontece geral, tá? De comida, acontece nas casas. Aí 30 e poucos nos restaurantes e por aí vai. Então, olha só, olha como dentro de casa a gente está jogando comida fora, né? Então, se a gente começa a pensar nas compras de uma forma mais racional e a levar para casa exatamente o que a nossa família vai consumir, a gente já vai reduzir bastante essa quantidade de comida que a gente tem em casa para usar e sem desperdiçar. Então, aí entra uma segunda questão que também é muito base do meu trabalho, é organização. Muita gente chega para mim e fala assim, ai, Mônica, você está me dando mais trabalho do que eu já tinha, eu não quero ter trabalho com essa coisa de comida, né? Só que, gente, não está funcionando do jeito que a gente está fazendo, né? Está dando tudo errado, então a gente precisa modificar alguma coisa. E uma forma da gente organizar melhor a vida da gente na cozinha é fazendo um cardápio, é sentando uma vez por semana e fazendo o seu cardápio semanal. E aí, a partir desse cardápio, você vai fazer uma lista de compras e essa lista de compras, ela vai contemplar exatamente a quantidade que você precisa para preparar esses alimentos dentro de casa. Então, você vai comprar aquilo que a sua família realmente necessita, nem a mais, nem a menos, né? Então, planejar as refeições, fazer o cardápio e planejar as compras, fazer lista de compras é importantíssimo. E aí, a gente vai para a fase do armazenamento e preparo. Eu vou dar algumas dicas, assim, de coisas bem práticas e outras eu vou indicar artigos que já tem lá no site que vocês podem pesquisar para se aprofundarem um pouco mais. Porque, infelizmente, o tempo não dá para a gente ficar falando de todas as técnicas aqui, nem de receitas. Eu vou dar as ideias para vocês desenvolverem isso depois, tá? Então, uma coisa que eu acho que é muito bacana é você chegar com as compras em casa, na hora que você chega do seu... Aqui em Belo Horizonte a gente chama de sacolão, né? Ou você chega do sacolão ou da feira, seja lá onde for, você fazer a higienização das folhas de salada primeiro. Já deixar todas essas folhas lavadinhas, porque você vai gastar um pouco mais de tempo nesse momento, mas durante a semana, onde a gente tem menos tempo, você já vai estar com a sua salada lavadinha. Então, lavar essas folhas, secar e colocar num recipiente tampado em camadinhas forradinhas com papel toalha. Então, você coloca a primeira camada, coloca as suas folhas, coloca outra camada de papel toalha, as folhas e pronto. Você está com a sua salada lavada para a semana toda. Isso no dia a dia te faz ganhar muito tempo na cozinha. Porque você não precisa parar para lavar essas folhas toda vez que você vai cozinhar, 2 vezes por dia, no almoço, no jantar, né? Então, essa é uma dica super legal. E lá no site eu explico direitinho como é que você faz o processo todo, tá? Então, higienizar as folhas é um primeiro passo que eu acho super prático e vai ajudar bastante. Essas folhas costumam durar mais. Aqui a minha experiência se for orgânico e se eu fizer esse pré-preparo, dura uma semana, assim, tranquilamente, bem viçosa, bem gostosa, não amolece, dá super certo, tá? Outra coisa... você vai guardar os vegetais na geladeira ou não, de acordo com a necessidade. A gente não precisa guardar todos, não são todos os vegetais que requerem armazenamento na geladeira. Então, se a gente está pensando em durabilidade, a gente também precisa saber quais são legais de eu guardar na geladeira e quais eu não preciso guardar, tá? É ideal que a gente guarde os vegetais na gaveta mais baixa da geladeira, que é a menos fria, então não vai agredir tanto os vegetais, tá? E sempre
cobertos, né? Ou com plástico, fechados com plástico, ou num pote que você já tem para guardar, uma vasilha de plástico que você já tenha para guardar seus vegetais, mas que ele esteja sempre protegido, tá? E os que não precisam de refrigeração, que eu vou falar quais são e quais você deve refrigerar e quais não, você pode arrumar numa cesta fora da geladeira e que não fique muito perto da luz, não receba muito sol nem calor, para também não deteriorar e não estragar e você perder essa compra que você fez, né? Então, você não precisa armazenar fruta na geladeira, tá? A não ser que você já tenha picado essa fruta ou que ela esteja muito madura e você não vai usar prontamente. Aí você põe na geladeira para ela durar mais uns dias. Mas se ela tiver no tempo certo dela, você não precisa guardar na geladeira, tá? Tomate não precisa colocar na geladeira, abacate não precisa colocar na geladeira, alho, cebola, batata não precisa colocar na geladeira. O manjericão, por exemplo, o ideal é que você não guarde ele na geladeira ou que você mantenha ele no vasinho, com terra mesmo, se for possível, se você tiver, ou se você não tem, você pega um jarrinho com água filtrada e coloca o raminho de manjericão que você comprou ali. Ele vai durar muito mais e ainda vai enfeitar a sua cozinha, tá? As carnes, em relação às carnes, a gente deve congelar nas porções exatas que a gente vai consumir. Por quê? Porque evita que você descongele uma quantidade maior de carne que você precisa. Então, pensa aí no consumo da sua família e veja exatamente quanto que você precisa guardar de carne. Carne é um ponto importante para a gente falar de sustentabilidade também, porque a gente sabe que a criação de gado consome muitos recursos, né, principalmente a água, e demanda plantação, da maneira como o gado é criado hoje, com muita ração, demanda muita plantação de trigo e soja e milho para alimentar, mais o milho, né, e a soja para alimentar o gado, e causa também um problema sério ambiental. Tem causado. Na nossa realidade brasileira é um pouco diferente, a gente ainda tem um gado que pode-se dizer que é criado de uma maneira um pouco mais sustentável, mas é para a gente começar a pensar que a gente está comendo mais carne do que a gente precisa. Ninguém precisa virar vegetariano, vegano, mas a gente come sim mais carne do que a gente precisa. Então, essa questão da carne, você porcionar exatamente a quantidade para uma pessoa da sua família e congelar essa quantidade, que aí você vai fazer, vai consumir e vai acabar. Você não vai mofando lá na geladeira para estragar, né? Então, eu já peço para fazer a porção do jeito que eu consumo aqui em casa, certinho. Então, são 2, 3 bifes no máximo, porque somos só eu e meu marido. E, então, pensa aí na sua casa, um bifinho para cada um pedaço de carne para cada um, porque realmente não precisa mais do que isso, tá? E que já seja guardado dessa forma. Outra coisa, descongelar na geladeira, não descongelar fora da geladeira, tá? Outra coisa em relação à carne, não descongelar a carne no micro-ondas, porque você vai gastar muita energia, se a gente está falando de sustentabilidade, vai gastar muita energia para descongelar essa carne no micro-ondas. Sem contar que micro-ondas é uma coisa que a gente também precisa evitar, né? Então, aí entra a questão da programação. Se você sabe o que você vai fazer no dia seguinte, porque você tem um cardápio, você já tira à noite essa carne do freezer, coloca na sua geladeira e deixa descongelar numa vasilhinha para não escorrer aquele líquido nos outros alimentos. Então, você deixa lá que vai descongelar numa boa, tá? Se a carne já estiver preparada, que aí entra a questão do desperdício. Você preparou uma carne que sobrou um pouco, e você quer comer no jantar ou quer comer no dia seguinte, guarda numa vasilhinha tampada numa parte mais alta da geladeira, para que ela se conserve bem e você coma ela no dia seguinte com segurança, né? Se a carne estiver crua, vamos supor que você comprou no sacolão, ou você comprou a carne e vai preparar só no dia seguinte, você pode deixar também na parte mais alta da geladeira, ela não vai estragar, tá? A questão dos laticínios, guardar na parte mais alta da geladeira para que eles se conservem melhor e não estraguem, né? E os ovos, que sempre devem ser guardados na geladeira também. Não lavar os ovos
antes de guardar na geladeira. Os ovos têm uma película protetora, a casca do ovo é porosa e ela tem uma película protetora. Se você lava o ovo antes de guardar na geladeira, você está tirando essa película e podem penetrar aí dentro do ovo bactérias indesejáveis. Então, deixa para lavar o ovo na hora que você for realmente usar, né? E a questão de estocar bem na geladeira. Os alimentos enlatados, vamos supor que você comprou, você vai usar um milho verde e só vai usar metade dele. Então, use retire da lata e coloque num outro vidrinho que você tenha. E aí a gente entra numa questão interessante do armazenamento dos alimentos em que vasilha que a gente vai armazenar os alimentos. A Maíla falou no início que a melhor forma da gente... o melhor material para a gente armazenar é o vidro. Ele é o mais inócuo para a nossa saúde e também o mais sustentável, vamos dizer assim. Ninguém precisa sair trocando todos os potes, comprando pote de vidro, né? É caro. Então, vamos aproveitar aqueles que a gente compra já com a azeitona, com as conservas, com as outras coisas que a gente compra em pote de vidro. Não jogar esse vidro fora. Esse vidro vai ter utilidade para você. Seja para você guardar alguma coisa na geladeira, seja para você armazenar na sua despensa também. Então, qualquer vidrinho, vai guardando, que eles vão ter uma utilidade bacana para você também, sim, na sua cozinha. Então, você tira lá o restinho do milho da lata, porque a lata já não é legal, porque a lata você não vai conseguir vedar. E aí, o que acontece? Vai estragar esse milho, você vai desperdiçar. Então, coloca num vidrinho com a mesma água, aquela salmoura que vem nele mesmo, tampa e guarda. E aí, em relação a essa parte dessa comida que a gente abre, de coisa que a gente abre e coloca na geladeira, eu sugiro que vocês separem um cantinho da geladeira de vocês ou peguem uma bandejinha de plástico que seja mais ou menos metade, assim, de uma prateleira da geladeira, ou um pouco menor, e vão colocando ali essas coisas que a gente abre e que precisam ser consumidas logo. E coloca uma etiquetinha nessa bandeja, coloca lá, consumir rapidamente. Porque aí fica separadinho, num cantinho, onde você vai abrir a geladeira, vai ver todas aquelas coisas que você abriu e precisam ser consumidas logo. Os enlatados, um molho de tomate. Na verdade, a gente deveria diminuir bastante o consumo dessas coisas, mas em caso de você ainda consumir, tenta fazer dessa forma para você visualizar e ver que está ali tudo aberto que você precisa consumir logo para não desperdiçar, ok? Mônica, oi. Sobre isso, a Alessandra colocou um comentário aqui, ó, sobre a questão de desperdício, exatamente o que você falou. Sobre a questão de desperdícios, podemos adotar uma bandeja com os alimentos que estão perto da validade. Aqui em casa eu tenho uma escrito Eat Me First. Então ela já se organiza. Ótimo, adorei. Aí, tá vendo? Eu acho que essa dica é muito legal e funciona porque tá ali, você viu o que você tem que consumir, não fica espalhado na geladeira, porque outra coisa, né? Quem cozinha muito precisa se organizar, precisa organizar a geladeira, né? Pra gente ter noção do que tem mesmo e não deixar estragar. Deixa eu voltar aqui para minha colinha para eu não me perder. Os alimentos prontos, então, aqueles que a gente fez e sobrou do almoço, guardar na parte alta da geladeira tampadinho e consumir. Sabe aquela coisa que a gente tem, fiz no almoço, agora no jantar quero comer outra coisa, ou no dia seguinte vai fazer o almoço e nem leva em consideração aquela sobrinha de uma comida super gostosa que você fez no dia anterior? Consome, gente, vamos criar esse hábito. Os vegetais, por exemplo, vamos supor que você fez alguma coisa refogada, ele pode entrar... Esse vegetal que está lá refogadinho, esquecidinho lá no dia anterior na sua geladeira, ele pode entrar no preparo de uma torta, no preparo de uma omelete variada e rica. E se for um alimento já pronto, como, por exemplo, um alimento já pronto, um alimento mais complexo, uma receita mais complexa, tipo uma lasanha, uma torta que você já tenha feito, não tem como aproveitar para outra coisa. Ou você congela para você comer num outro dia de correria, ou você realmente esquenta ela e come no dia seguinte. Eu acho que é inadmissível a gente deixar comida perdendo na geladeira, né? Desculpa,
Desculpa te interromper, mas é que eu acho importante essa parte, que aí, além de tudo que você está jogando fora, você ainda está jogando o seu próprio trabalho de ter cozinhado, né? Básico, né? Jogou fora. Não, é fundamental, né? E assim, a gente quem gosta de cozinhar e tem prazer de comer uma comidinha boa, assim, cara, às vezes a gente faz tanta coisa gostosa e eu já tenho muito essa mania de fazer pouquinho, porque aqui só eu e o Alexandre, assim, mas muitas vezes no dia seguinte eu fico, devia ter feito um pouquinho mais, estava tão bom, né? Então, assim, vamos aproveitar mesmo aquilo que tá ficando. Então, por exemplo, a sobra da carne cozida, você pode desfiar e fazer uma farofa com outros vegetais que sobraram também. Tem muita ideia. Não dá pra gente ficar dando receita, mas eu acho que a gente precisa usar a criatividade nessas horas, né? A gente tem muita, a gente precisa acreditar mais nela e fazer valer a nossa criatividade, né? A questão do freezer, eu falo que o freezer é o maior aliado que a gente pode ter na cozinha. Quem não tem... Hoje a gente tem questão de espaço, muita gente mora em apartamento pequeno, não tem muito espaço para ter um freezer separado, né? Mas quem tiver... e tiver podendo fazer um investimento, eu sugiro o freezer é o nosso maior amigo, porque a gente pode fazer muita coisa em pré-preparo, né? Um dia que a gente está com mais tempo, eu falo muito uma frase que eu gosto de falar, que é: cozinhe uma vez e coma várias vezes. Então, você está com tempo ou está fazendo qualquer tipo de preparo, por exemplo, uma carne moída, faz uma quantidade maior, separa que você vai comer no dia e estoca outras porções para você ter em casa, numa hora de correria. Então, se você tem um freezer, isso te ajuda a você ter mais espaço para fazer isso, né? Molho de tomate, você viu aquele tomate lindo na feira, vermelhinho, eu vou levar e vou fazer molho de tomate. Estoca o molho de tomate, você nunca mais vai querer comer essas porcaria que compra no supermercado, porque molho de tomate feito em casa é maravilhoso, né? Então, assim, o freezer, para quem puder, é só uma dica, quem quiser e puder investir, é uma coisa legal, tá? O que não pode ser congelado? Tudo pode ser congelado, e não tem que ficar com medo de congelar e achar que vai perder nutriente. Perde-se sim, porque a comida fresca é sempre melhor. Mas é muito melhor você comer um vegetal que você congelou em casa do que você comer uma comida industrializada, tá? Então, o que não dá para ser congelado? Folhas, batata crua, banana, pera, abacate, molhos à base de creme de leite, pepino. Eu tenho tudo isso lá no site descrito para vocês, tá? Então, não fiquem preocupados assim se eu estiver falando rápido, porque tem lá na Cozinha Consciente o post só sobre congelamento, tá? Eu só tô jogando as ideias aqui para vocês. Algumas frutas e hortaliças vão congelar, você pode congelar perfeitamente, só que elas não vão servir para comer in natura, assim, elas não vão ficar com a textura adequada de uma fruta in natura, mas você vai poder usar para sucos, para fazer purês, né, para fazer refogados. Então, vale a pena congelar. Você está vendo que está sobrando alguma coisa na sua geladeira que não vai dar tempo de você consumir, pode congelar os vegetais. Aí a gente tem a técnica do branqueamento para congelar vegetal, que é fácil de fazer, e vocês podem procurar lá no site também, que num segundinho vocês vão fazer esse branqueamento e podem guardar essas coisas que estão sobrando, tá? As embalagens que a gente vai usar para congelar, pode congelar e colocar em pote de vidro? Pode, se você tiver. Tomando só cuidado para não encher muito, não encher até a boca, porque os alimentos, quando eles congelam, eles expandem. Se você enche muito o pote de vidro, corre o risco desse pote explodir. Então, o pote de vidro sempre deve ficar um pouquinho de espaço para permitir a expansão ali do alimento lá dentro, tá? E usar também as embalagens específicas para congelamento, esses saquinhos tipo Ziploc. Muitos deles, dependendo do que você congelou, você pode lavar e reaproveitar. Higieniza direitinho, seca direitinho, que dá para aproveitar. Então, a gente fica pensando em consumir menos plástico, tá certo, tem que consumir, mas
essa é uma ideia que você pode usar para reaproveitar os plásticos, tá? Se ele não tiver furado nem nada, você pode reaproveitar depois esses tipos de ziplock que são mais grossinhos, próprios para congelamento, tá? E aprender sobre congelamento. Como eu disse, não dá para a gente ficar ensinando técnica aqui, e também não são técnicas mega mirabolantes. Existem técnicas mega mirabolantes de congelamento para quem vai fazer de uma forma mais profissional, para quem vai comercializar algum produto. Mas no nosso dia a dia, dá para a gente fazer coisas simples e estocar e ter esses alimentos à mão sem desperdiçar no nosso dia a dia, tá? Então, vamos pesquisar mais sobre congelamento para ajudar também. É importante no congelamento a gente sempre etiquetar os alimentos para a gente saber quando que foi congelado, né? E na hora de descongelar, tomar aquele cuidado que eu falei de descongelar sempre na geladeira, tá? E na hora do preparo dos alimentos. Então, a gente já falou, chegou em casa com as compras, o que vai fazer, e na hora do preparo, quais são as técnicas que a gente pode usar para fazer a cozinha da gente mais sustentável. Primeira coisa básica que todo mundo fala é o aproveitamento integral dos alimentos. É a gente saber que a gente não precisa jogar fora folhas, talos, sementes, né? Se o alimento que você está comprando for orgânico, mais segurança ainda você tem para usar as folhas, os talos, porque você sabe que eles estão livres dos pesticidas colocados ali na hora da plantação. Então, usem e abusem desses elementos das plantas. E muita gente acha que o gosto deles é diferente. Muito antes, pelo contrário, às vezes o gosto é muito parecido com o do alimento mesmo, o alimento nobre, né? A gente é que nunca provou e não sabe. Então, é preciso que a gente considere esse aproveitamento, que a gente aprenda a usar essas outras partes que a gente despreza, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer molho de tomate, e me incomodava muito quando eu tiro a polpa do tomate, aquelas sementinhas e aquela polpa do tomate, porque se a gente coloca isso no molho, ele fica muito ralo e demora muito a encorpar. Então eu tiro e falava, cara, o que eu vou fazer com isso, né? Eu aprendi que eu posso fazer um molho para salada com essa polpa e as sementinhas, e fica uma delícia, e dura muito na geladeira. Se você mistura com azeite, sal, pode botar um alho picadinho, fica um molho delícia para usar na salada, né? Então, as sementinhas aí do molho de tomate podem virar um molho de salada gostoso para você usar no seu dia a dia. Os talos todos de brócolis, de espinafre, de taioba, couve-flor, de couve, serve muito bem para você ou picar e misturar ele no alimento mais nobre, ou usar para fazer sopa, para fazer cremes, purês, fica muito gostoso, tá? As folhas de beterraba, as ramas de cenoura, você pode fazer tanto um refogadinho, como a gente faz com a couve, com a taioba, com o almeirão, como usar como salada, né? As folhas da beterraba e da cenoura ficam gostosas para usar como salada, bem temperadinhas, com molho vinagrete bem gostoso. Pode comer à vontade. E uma coisa interessante, que foi até a Maíla que me chamou a atenção para isso, é da gente pensar, se a gente está comprando a beterraba com as folhas e a cenoura com as ramas e tal, e vai usar essas folhas, para a gente considerar isso na hora das compras e não comprar outras folhas a mais, né? Então, assim, pensa, olha, eu vou usar a beterraba num dia e a folha no outro, então você já tem duas possibilidades aí, para não comprar mais, para não comprar além, não desperdiçar também, né? Aí eu sugiro para vocês que procurem, a internet está a nosso favor aí, total, receitas, sites que falem bastante sobre reaproveitamento de alimentos, e tem muitos, inclusive eu tenho até um livro para indicar para vocês, que é esse aqui, Cozinhando Sem Desperdício. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Já ouviu, Maíla? Não, Cozinhando Sem Desperdício. A autora Elisa Casali. Ela é uma italiana e ela fala sobre isso, bem bacana, e tem várias receitas, né? Coisas super simples, que é outra coisa, vou falar daqui a pouco, eu fico antecipando os assuntos, mas daqui a pouco eu falo isso que eu queria falar. Da simplicidade na cozinha que a gente precisa ter, né? Então,
A questão também, por exemplo, frutas. A gente deveria consumir fruta preferencialmente inteiras. Então, essa questão dos sucos é uma das coisas que mais leva ao desperdício de fruta, porque você faz um suco de laranja, joga o bagaço fora, né? Você joga casca, que pode virar um doce de casca de laranja. Então, assim, a gente joga muita fruta fora. E o suco propicia esse desperdício maior. Hoje em dia está a mania aí dos sucos verdes, de usar centrífuga. Então, você faz um suco na centrífuga, você tira toda aquela parte fibrosa da fruta, que é essencial para que essa fruta seja consumida pelo nosso organismo com equilíbrio. Então, quando você tira essa parte fibrosa das frutas, você está ingerindo em grande parte o quê? O açúcar na fruta, né? E que tem um metabolismo diferente dentro do nosso organismo do que se você comer a fruta inteira. Então, frutas, dê preferência para o consumo delas inteiro. E os sucos, quando você não puder abrir mão do suco, não desperdice a polpa, bata tudo ali e tome junto, né? Se você usa centrífuga, usa esse bagaço das frutas que você usar ali na centrífuga para outras preparações, para fazer bolo, para fazer biscoito, mas não joga fora uma riqueza dessa, né? Então, são essas coisas que a gente precisa ficar atento. Quando a gente usa no centrífugo e joga a polpa fora, a gente está jogando a fruta fora. E a gente nem para pensar nisso, né? E aí, aqueles galões de água fora. E o trabalho de quem fez, a energia que foi consumida para essa fruta chegar até na nossa mesa, né? Já paramos para pensar com força nisso? Outra coisa, salsão, salsinha, alho poró, os talos, a gente tem mania de jogar fora. Pega a salsinha e pega só a folha, né? Talo de salsinha é riquíssimo em nutrientes, muito bacana e gostoso de comer. Então, mistura o talo ali na salsinha picada e vai talo junto. O alho poró também, muita gente fala, usa só a parte branca do alho poró. Não, as folhas podem servir para você colocar na carne cozida para dar sabor para sua carne, para você fazer caldos em casa, para você temperar a sua sopa. Então, folha não joga fora, tá? Usa a folha do salsão, tanto a folha quanto o caule do salsão, o tal de salsão também, você pode usar ele inteiro, tá? E sobras de pães também, a gente pode usar sobras de pães ou para fazer crouton para a gente comer com a salada, né? Crouton, aquele pãozinho crocante que a gente assa com azeite, ervinhas, fica uma delícia. Guarda num pote fechado, você vai ter um croutonzinho para incrementar a sua salada. Fazer farinha de pão, né? Esperar o pão ressecar um pouco mais, endurecer e triturar esse pão ou ralar para ele virar uma farinha para você usar em outras preparações, mas não jogar o pão porque ele tá velho, né? Jogar fora porque ele tá velho. E todas as sobras, aquilo que a gente já falou das sobras, usar a criatividade e utilizar todas as sobras que a gente, dos alimentos que a gente já preparou. Uma das comidas que eu mais gostava de comer na infância era bolinho de arroz. E a minha mãe só fazia bolinho de arroz com arroz velho, né? Meu pai tinha mania de... Meu pai era chato demais para comer e ele só gostava do arroz feito no dia. Então, acabava sobrando muito arroz. Então, a minha mãe juntava ali de uns 3 dias e depois fazia bolinho de arroz. Maravilhoso, uma delícia, né? Que você pode fazer frito com assado para ficar um pouco menos calórico. E o feijão também, ele gostava do feijão refogado no dia. Olha como meu pai era chato para comer. E aí... o que acontece? Sobrou feijão, pode virar um tutu, pode virar um feijão batido, mas não deixar de usar aquele feijão, aquelas sobras, né, do dia a dia. E o arroz de forno, pegar aquele arroz, os restinhos dos vegetais que estão na geladeira prontos e fazer um arroz de forno bem gostoso. Então, criatividade é o que a gente precisa e a gente tem. Muita gente fala assim, não sei cozinhar, não tem criatividade. Tem sim, gente. Basta colocar um pouquinho de boa vontade, porque vocês sabem do que vocês gostam de comer. Todo mundo sabe o que gosta de comer. Então, sabe que se tá lá na sua geladeira, se você comprou, se você fez, se tá gostoso, se você gosta de comer aquilo, vai servir para uma outra preparação, vai ficar gostoso em outra preparação também, né? Então, basta que a gente exerça essa criatividade. Esse é um exercício, né? Na hora do preparo,
em relação às técnicas que a gente vai usar na cozinha para a gente ter menos desperdício e ganhar tempo também. Eu gosto muito do conceito de minimalismo na cozinha, que é fazer a cozinha do nosso dia a dia ser o mais simples possível. Ninguém precisa ficar se espelhando em sites de culinária e fazer receitas complicadas e achar que esse tem que ser o modelo para a sua cozinha do dia a dia. Se a gente tem problema de tempo e não quer ou não pode perder tempo cozinhando, que eu não gosto dessa expressão perder tempo cozinhando, mas se você ainda acha que você está gastando um tempo ali a mais do que você poderia, talvez seja porque você está escolhendo coisas complicadas. Então, no dia a dia, a gente precisa de coisas muito rápidas para dar conta dessa demanda que a gente tem de tempo. E essa questão do minimalismo na cozinha, acho que casa muito para nós. E o que seria isso? A cozinha tem que ser simples, né? Cozinhar com poucos ingredientes, a partir de alimentos frescos, bem combinados e com técnicas simples e rápidas. Então, por exemplo, escolher os cortes de carne mais macios para o dia a dia, que você vai poder preparar rápido, fazer aquela questão da preparação da salada antes, deixar a salada pronta, escolher técnicas rápidas. Uma técnica que eu uso demais em casa, que eu acho que eu cozinho 80% com ela, um almoço inteiro, o salteado, que é você usar uma frigideira com pouca gordura e uma frigideira bem quente e você refogar ali rapidamente, sem colocar água. Então, os vegetais, eles vão ficar mais crocantes, mais saborosos, porque vegetal cozido demais é ruim. Tem muita gente que não adere ao consumo de vegetal porque não sabe fazer. Como aquela papa de verdura refogada muito cozida. Então, se cozinhar menos, eles vão ficar mais gostosos de comer, mais saborosos até. Então, os salteados, não sei se já viram na televisão, aquele que as pessoas fazem assim com a frigideira, ninguém precisa querer fazer assim com a frigideira se não tiver técnica. Mas a técnica em si é frigideira quente, pouca gordura e rapidez ali, sem precisar jogar água. Quando joga água, vira um refogado, né? Que também é rápido. Então, a gente escolhe as coisas rápidas. Você não precisa querer preparar comidas complicadas todos os dias. E quanto menos complicada for a comida, quanto mais rápida ela ficar pronta, mais nutritiva ela vai ser. Porque a gente não vai ter levado ela a processos longos de cozimento que podem desnaturar algumas vitaminas e perder alguns nutrientes, né? Então, quanto mais rápido, mais... Aí, a questão das verduras, se você quer cozinhar rápido, pica pequenininho. Aí vai cozinhar mais rápido, vai saltear mais rápido, vai ficar muito mais gostoso, né? E escolher também as carnes mais fáceis de cozinhar no seu dia a dia. Deixa os pratos elaborados para o final de semana, quando você tem mais tempo. Às vezes você quer comer uma comida diferente, aí você faz no final de semana que você tem mais tempo. Mas no dia a dia, é o que eu falo, nunca se teve tanto programa de culinária e tão pouca gente cozinhando, e tão pouca gente achando que é difícil. Como é que é isso? Porque eles estão ensinando aquela comida rebuscada, difícil, complicada, e que a gente realmente não vai conseguir aderir no nosso dia a dia corrido hoje em dia. Então, praticidade, né? Acima de tudo, buscar coisas rápidas e práticas para fazer no dia a dia. E cozinhar também, que é um dos motes, assim, do meu trabalho, cozinhar sem receita. Sabe aquelas pessoas que abrem a geladeira, vê o que tem e pensam, isso vai com isso, vai com isso, vai com aquilo? Isso é treino. Ninguém começa a cozinhar assim de uma hora para outra, mas quanto mais você ficar experiente na cozinha, mais rápido esse momento vai chegar para você. E mais rápido você vai cozinhar, mais prática vai ficar a sua comida, tá? Então, em relação à rapidez para cozinhar, a questão da economia de gás também, né? Se a gente cozinha mais rápido, a gente vai gastar menos gás, a gente vai, então, economizar recurso aí, né? Vamos ver, a questão de lavar a louça, que também gera um desperdício de água grande. Então, se a gente está falando de sustentabilidade da cozinha, esse assunto que não pode ficar de fora, a questão de lavar a louça, né? Então, você pode deixar a louça de molho dentro da pia com um pouquinho de água para facilitar, para você depois não precisar ficar colocando sabão demais, porque quanto mais sabão você coloca, mais água você vai gastar para enxaguar, né? E outra coisa que eu costumo fazer,
Eu pego o guardanapo que eu usei, o guardanapo de papel que eu usei, e eu limpo o prato antes com esse guardanapo. Aí daí eu só venho com a esponja e já enxago. Então não precisei nem enxaguar esse prato antes, sabe? Então, assim, Legal. pensar em coisas que a gente pode, vai ter um gasto menor de água. E daí vem a questão da lava-louça, que gasta uma quantidade menor de água, desde que você respeite a capacidade dela. Você não vai colocar pouca coisa lá dentro e ligar, que vai gastar muita água. Então, as mais modernas têm ciclos, né, que você pode usar, ciclos para uma menor quantidade de louça, mas ter cuidado com isso, usar só quando ela estiver cheia. E ela é, sim, uma boa ferramenta para economizar água na cozinha, porque ela realmente gasta menos água. Não é, Maíla? Sim. Não me deixe mentir sozinha. Para mim, lavar louça é a pior parte. Exato. É a pior parte para muita gente. Todo mundo fala isso. Ah, cozinhar tem louça para lavar depois. Ó, não tem jeito. Não saiu um meme uma vez sobre isso? Circulou muito no Facebook. Um quadrinho escrito assim: vai ter louça sim para lavar. Ou seja, não adianta chorar. Se você quer comer com mais qualidade, cozinhar mais em casa, vai ter louça. Vai ter louça. Então, quando você passa a pensar nisso, sabe que até a louça para de ser um fardo? Porque quando você vê a louça suja, você fala, cara, eu comi uma comida muito boa, que eu que fiz, muito boa para mim. Então, assim, deixa de ser um fardo. Aí a questão da louça tem outra dica que eu não posso esquecer. Panela. As panelas, muita gente pergunta sobre panela. As panelas de revestimento antiaderente, de boa qualidade, que não agridam a nossa saúde, e aí para isso, para você comprar essa panela, você precisa pesquisar e saber qual que é o revestimento dessa panela antiaderente. Elas também facilitam na hora de lavar, lavam muito mais fácil, gastam menos água para tirar as coisadas lá de dentro dela, e a gente ganha tempo, porque lava muito mais rápido, você não precisa ficar desgrudando nada de dentro das panelas, né? Além delas serem também boas para nós do ponto de vista de saúde, né? Então, pensar nas panelas que você tem em casa, elas também, as panelas mais modernas, e elas conduzem melhor o calor, então muitas vezes você vai poder desligar o fogo antes de terminar o cozimento, e o próprio calor da panela vai terminar de cozinhar seu alimento, então você vai economizar gás também. Então, pensar aí nas panelas que vocês têm utilizado, se elas estão ajudando vocês a terem uma sustentabilidade maior na cozinha também. Outra coisa que me incomodou muito há um tempo atrás, eu abri uma bucha nova para lavar a louça, e Maíla, ela ficou assim, uns 3, 4 dias com um cheiro muito forte de produto químico, sabe? Aquilo me incomodou demais. E aí, depois, pesquisando até para fazer a aula, eu confesso que eu não tomei nenhuma atitude, continuei lavando com ela e tal. Mas aquilo me incomodou e falou, gente, não é possível, eu tô falando sobre tanta coisa nesse sentido, por que eu ainda tô usando essa bucha? Mas qual bucha que eu vou usar? Será que tem uma bucha sustentável? Será que tem uma bucha ecológica que eu posso usar na cozinha? Fiquei com isso na cabeça e pesquisando para fazer o webinário, eu li uma dica de usar aquelas buchas vegetais. Sabe aquelas buchas que a gente usa para banho? Você usa aquela bucha, porque aí você não vai estar usando a bucha que vem de petróleo, de produtos derivados de petróleo, né? Aquela bucha comum que a gente usa na cozinha é feita a partir de derivados de petróleo. Então, se você usa a bucha vegetal, você compra lá a bucha. Tem umas que já vem até no formato pequenininho de uma bucha mesmo. Mas se você comprar aquela grandona, não tem problema, corta ela, usa e você faz a esterilização dela todo dia. No final da lavação de louça, você põe ela numa vasilhinha com um pouco de vinagre e tal, deixa ela ali para ver se mata um pouco das bactérias, deixa ela secar e continua usando. É uma bucha qualquer, e eu vou adotar mesmo, porque me incomodou. Eu também. O cheiro era tão forte, e ele ficou uns 3 dias, sabe? Toda hora que eu ia lavar a louça, eu tava sentindo aquele cheiro, eu falei, gente, isso não pode ser bom. Esse cheiro não é natural, sabe? Não pode ser bom. E aí veio essa dica de usar a bucha vegetal também na cozinha, por que não? Né?
E vai trocando, achou que não tá boa, troca, põe outra, e deve ser bem mais barato também, eu não sei quanto que é, mas com certeza vai custar mais barato. E com certeza não vai arranhar a sua superfície antiaderente, acredito. Vou pesquisar mais sobre isso depois, mas eu acho que ela não vai arranhar. É verdade. Então, vamos lá, gente. Em relação ao consumo de energia, aí a gente tem a questão dos equipamentos que a gente usa na cozinha. Freezer, geladeira. A gente sabe que quanto mais modernos esses aparelhos, mais econômicos eles são. Então, pensar aí também no orçamento de cada um, na vida de cada um. Será que não chegou a hora de trocar uma geladeira? Porque você vai ter um consumo de energia também. Vai reverter aí no seu bolso, né, essa economia que você vai fazer com a energia na conta de luz para te ajudar a pagar uma geladeira né? Então tem que ver aí, é só uma dica para pensar em relação a freezer e geladeira, tá? E deixar aquelas regras que a gente sabe, não abrir toda hora, deixar aberto o menor tempo possível, né? Ajustar a temperatura. Hoje toda geladeira tem como você... Hoje não, sempre teve, né? Como ajustar a temperatura. Muita gente nem liga para aquilo. Então a geladeira tá vazia e tá lá na temperatura máxima. Então ajustar a temperatura de acordo com a capacidade, né? O volume de coisas ali dentro, que estão estocadas ali dentro, né? Para quem gosta de colocar água gelada na geladeira e tem muito movimento em casa, isso é uma das coisas que mais gastam, porque toda hora um abre a geladeira para pegar água, abre a geladeira para pegar água, abre a geladeira para pegar água. Então, quem sabe usar uma garrafa térmica e colocar água gelada de manhã ali com os cubinhos de gelo e ter essa água fora da geladeira ali, né, para você tomar ali durante o dia. Legal. Ou uma moringa, né? A moringa, é porque tem gente que gosta de tomar, eu gosto de água gelada, trincando o dente. Eu sei que é errado, mas eu gosto. Então, a moringa já não funciona para mim por causa disso, não, porque eu sempre vou querer água gelada, sabe, Maíla? Eu sou terrível com água. Eu sei que não pode, mas tudo bem. Bom, então evitar o abre e fecha. E outra coisa também, na hora que a gente vai cozinhar, tira tudo que vai precisar para cozinhar. Não fica aquele negócio toda hora abre lá para pegar alguma coisa, né? Também é uma dica legal para a gente pensar. Não colocar a geladeira muito próxima do fogão, do ladinho, grudada, porque o calor do fogão vai passar para a geladeira e a geladeira vai gastar mais energia para equalizar a temperatura lá dentro dela. Então, o fogão e a geladeira devem ficar bem separados, tá? Na hora de cozinhar sempre com panela tampada. Parece meio óbvio, né? Mas quantas vezes a gente não deixa as coisas lá fervendo ali com a panela aberta e vai levar mais tempo para cozinhar, a gente vai gastar mais gás. Então, eu aprendi isso com a minha tia esses dias, não faz muito tempo. Eu nunca tinha parado. Cozinha mais rápido, gente. Cozinha mais rápido. Né? Então, panela tampada, né? Sempre tampada. E não precisa estar no fogo máximo. O alimento ferveu, abaixa o fogo. Porque ele vai continuar fervendo. Então, abaixar o fogo é essencial, tá? Não ficar abrindo porta do forno toda hora. A lâmpada foi colocada lá dentro do forno por um bom motivo. É para você não ficar abrindo toda hora o forno. Quando você abre o forno, você rouba a temperatura lá de dentro, vai gastar mais tempo, vai gastar mais gás para cozinhar as coisas, né? E outra coisa super importante na cozinha, o descarte correto do óleo de cozinha. Eu sei que cada vez menos as pessoas estão usando fritura em casa, mas quando fizer fritura, não descarte esse óleo direto dentro da pia, no ralo da pia, pelo amor de Deus. Pega uma garrafa descartável que você tem em casa, coloque estoque, deixa ele esfriar, obviamente. Coloque esse óleo, vai guardando ali num cantinho da sua cozinha. Quando encher, leva para um local de descarte. Aqui em Belo Horizonte a gente tem nos supermercados, eu não sei como é nas regiões de vocês, mas assim, no supermercado já tem um cantinho lá para deixar o óleo descartado, o óleo que a gente traz de casa, que a gente descartou. Então não descarte, porque isso polui muito as águas, tá? Então é uma prática que a gente precisa adotar com certeza, né? E a questão do micro-ondas, que eu já falei, a questão da gente repensar, não ficar usando micro-ondas para esquentar a comida toda hora.
A questão de colocar plástico dentro do micro-ondas, aí a gente entra com a questão de esquentar o plástico, e que esquentar o plástico é perigoso, porque ele pode passar substâncias ruins para a comida. Então, quer esquentar a comida? Esquenta na panela. E vai evitando o uso do micro-ondas o máximo que vocês puderem. Vão estar economizando energia, muita energia, tá? E uma outra coisa que eu gosto de falar também, que eu em relação à compra, é que uma técnica que eu uso aqui em casa é que muita gente tem o dia certo de fazer o sacolão, né? Eu não sei, algumas pessoas, toda segunda-feira é o dia de eu ir na feira, todo dia, né? Sabe o que eu tenho feito? Eu não tenho determinado esse dia e eu tenho feito o propósito de usar tudo que está dentro da geladeira antes de ir para a nova compra. E aí, usar a criatividade, porque muitas vezes a gente acaba usando... comprando uma outra coisa, porque hoje eu vou ali comprar que eu tô a fim de comer isso, vou ali comprar esses ingredientes que eu tô a fim de comer isso. E esquece de coisas que estão dentro da geladeira, né? Então, você usar realmente até o fim aquilo que está dentro da sua geladeira, da sua despensa, né? E isso você acaba muitas vezes retardando a ida ao mercado e economizando, ganhando 2, 3 dias no mês, né, no gasto do seu dinheiro aí. Você estaria gastando um dia, você vai gastar depois, né? Então, assim, fazendo a sua compra durar mais tempo. Então, usar esse propósito. Vão gastar tudo mesmo que está na geladeira? Vão realmente zerar a geladeira para fazer uma compra nova, né? E eu acho que eu acabei. E nada. E aí, a questão básica, né, gente, para a gente fechar, é o que eu falei no começo, estava falando no começo. Ninguém vai fazer tudo, né, usar todas as dicas ao mesmo tempo, mas assim, quanto mais a gente ir incorporando devagarzinho as coisas no nosso dia a dia, de repente a gente está fazendo um monte de coisa que a gente achava impossível há um tempo atrás, e que a gente chamava de bobagem, de radical, de exagero, né? Eu cheguei, só para dar um exemplo em relação a isso, como eu já estou um tempo lidando lá na Cozinha Consciente, lendo muito sobre isso, incorporando as coisas no meu dia a dia devagarzinho, eu cheguei num ponto agora que o que está me incomodando muito é garrafa de água em restaurante, numa lanchonete que a gente vá, qualquer coisa assim, de plástico. Então, eu já cheguei num ponto que eu já estou perguntando, essa água é plástico ou garrafa de vidro? Se for plástico, eu nem tomo. E aí, para isso, o que a gente pode fazer? Se você vai sair para qualquer coisa na rua, não é para levar água para um compromisso social ou para ir num restaurante jantar, não é isso. Mas se você vai sair para fazer qualquer coisa na rua, ir num banco, um lugar, e pode dar uma sede no meio do caminho, por que não a gente ter dentro da bolsa, da mochila, uma garrafa com água que a gente levou de casa? Isso pode ser exagero e radical para algumas pessoas, mas eu, na minha caminhada, já cheguei nesse ponto, assim, eu tenho a minha garrafinha, que é essa minha garrafinha aqui, que ela é pequenininha, ela tem essa tampinha aqui que não entorna, e eu levo ela dentro da minha bolsa. E aí, se eu tenho uma sede na rua, eu não preciso parar num bar e comprar um copinho de água, ou comprar uma garrafa de água de plástico, eu tomo a minha água que eu levei. Tem até umas que são térmicas, né? Então, assim, por que não? Né? E evitar, se você puder evitar não beber, se você não estiver morrendo de sede e puder escolher que você não vai beber a água que está na garrafa de plástico, por que não? Eu acho que se todo mundo começa a pensar um pouco assim, a gente vai dizendo para a indústria que a gente não quer mais garrafa de plástico, a gente quer garrafa de vidro. E é assim que a gente muda as coisas, é com o nosso poder de consumo mesmo, e a gente tem muito poder como consumidor. A gente aqui não sabe e não exerce, mas a gente tem, e foi o que a Maíla falou no início, orgânico vamos dizer, 4, 5 anos atrás, era uma coisa assim, uau, absurdo, caríssimo, difícil de achar. Hoje, tá bem mais fácil e a diferença de preço não é assim tão grande, tá? Então, de pouquinho em pouquinho a gente vai plantando essa semente, né? E as coisas vão desenvolvendo e vão chegando num lugar, né? É isso aí. Como é que estão as perguntinhas? Olha, eu não sei se para você está aparecendo mais, mas a última que eu vi aqui é da Marina.
E ela perguntou, lá do que eu falei da biodiversidade, né, das plantas, quais são essas plantas que foram esquecidas? Tá. E lá na nossa página do Face, a Simone comentou, disse que gostou desse assunto, e ela mesma deu alguns exemplos. Eu vou ler o que ela escreveu aqui. Tá. Achei, Maíra e Mônica, muito legal o webinário, achei bacana as dicas, e principalmente a questão da diversidade. Legal se a gente contribuísse para o resgate de algumas folhas típicas na alimentação em cidades do interior. Cresci comendo taioba, ora pronobis, serralha e tantas outras, que só tem mais quando volto a Minas. A Mônica é de Minas, não sei se ela tem acesso a tudo isso. Mas esses são alguns exemplos, né, que a Simone... Eu conheço também caruru, que é um mato que cresce nos terrenos, né? E é super nutritivo, tem a azedinha, que o pessoal fala também. Tem florzinhas que eu brincava de comidinha quando era criança, que eu achava que não podia comer. Isso. E hoje em dia eu descobri que pode, né? Que crescem espontaneamente nos terrenos e tal, e a gente nem sabe que pode ser comestível, né? Isso aí a gente vai ter que apelar para a sabedoria de quem realmente conhece, né? Assim, sim. Aqui em Belo Horizonte, não é raro você encontrar taioba no supermercado. Ai, que delícia. Você encontra taioba com uma certa facilidade. Taioba dá no quintal da minha mãe muito até hoje, assim. Apesar de não ser o quintal, não tá muito cuidado, mas a taioba sempre cresce lá. Mas aí tem que apelar mesmo para quem conhece, assim, porque corre o risco de você estar comendo alguma coisa que realmente não pode, né? Mas tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, mas tá aí. E agora o que eu tenho visto, Maíla, é que nos supermercados, nas feiras de orgânicos, elas estão aparecendo a rodo, assim. Toda feira de orgânicos sempre tem alguma coisa lá dessas punks, né? Então, procurar mesmo essas feiras mais orgânicas, onde você vai, hortas coletivas, tem muito, dependendo da cidade onde você está, tem muitas hortas já coletivas, e aí que as pessoas que estão cuidando ali conhecem essas plantas e podem orientar de uma forma melhor. Mas todas essas que vocês falaram aí são super bacanas para a gente passar a consumir mais, né? Quem quiser pesquisar também, eu sei que a Embrapa faz um trabalho bem importante de resgate dessas, tanto das variedades, das espécies, como das sementes, né? Porque a gente está perdendo essas sementes e perdendo variedades de alimentos que daqui a um tempo, se não tiver alguém guardando isso, a gente não vai ter mais, né? De tanta seleção artificial que a gente tem. Então, a Embrapa faz um trabalho bem interessante. Aí eu vi aqui que a Alessandra, que ela falou da bandeja do Eat Me First, né? Do me coma rapidamente, me coma primeiro, que foi aquela ideia que a gente deu para organizar os alimentos que já estão abertos e precisam ser consumidos rapidinho, né, na geladeira. Ela fala de um documentário que chama Just Eat It, que é um documentário canadense. Esse eu nunca vi, mas eu quero aproveitar para falar sobre isso, porque a gente tem hoje muitos documentários sobre alimentação. Eu acho que alguns são muito sensacionalistas, mas outros, a maioria é bem legal, né, para a gente poder conhecer os bastidores da produção de alimentos. Então, assim, a gente só vai conseguir mudar as coisas com informação. Se a gente não tem a informação, a gente não tem nada, a gente não tem por onde mudar. Então, assim, e comida, gente, é tão importante. A gente faz isso quantas vezes por dia? Quantas vezes por dia a gente se alimenta? Quantas vezes por dia a gente está fazendo uma escolha que vai impactar, sim, o meio ambiente? Então, não tem como a gente desvencilhar disso, assim. Se a gente quer um mundo mais justo, um mundo mais preservado, se a gente quer... a gente precisa assumir essa responsabilidade que a gente tem como consumidores. Então, procurar esses documentários.
eu posso até depois pegar uma lista deles, que eu sei muitos nomes assim em inglês, eu agora não vou saber o nome deles em português. Mas um brasileiro que eu acho que é fundamental para a gente assistir, que é o Muito Além do Peso, que ele fala mais da questão da obesidade infantil hoje no Brasil, mas ele já vai abrindo um leque de discussão em relação à indústria alimentícia, sim, e ao acesso que as pessoas têm aos alimentos, porque não adianta nada a gente ficar com esse discurso muito bacana para pessoas que têm acesso, que podem mudar essa opinião de uma hora para outra e consumir de uma forma mais consciente, tem acesso mais fácil à comida, mas a comida é um direito, uma alimentação de qualidade é um direito de todos, né? E a gente precisa pensar também nas pessoas que não têm acesso a esses alimentos e na nossa responsabilidade para com eles também, porque quanto mais a gente conseguir impor a nossa vontade aí para a nossa, não a nossa vontade, mas nosso desejo mesmo de uma alimentação de mais qualidade, a gente precisa também responsabilizar o governo. Por exemplo, por que a gente não cobra do governo que eles coloquem mais feiras livres nas ruas? Por que a gente não cobra do governo? Porque a gente não cobra nada do governo, né? Alguém cobra alguma coisa do governo aqui? Ninguém cobra nada. Então, nosso papel como cidadão também tem a ver com a maneira, com as cobranças que a gente tem que fazer em relação ao alimento também, ao nosso acesso ao alimento, e isso aí tem uma repercussão enorme, né? Vai repercutir lá no trabalhador rural, que ele trabalhe com mais qualidade, com mais saúde, que não seja exposto também aos agentes químicos que eles usam nas plantações. Então, é um mundo infinito e que começa aonde? Na hora que a gente escolhe o alimento que a gente vai levar para casa. Então, se cada um de vocês que estão aqui, toda vez que for fazer compra, parar para pensar nisso, acho que já vai estar mudando devagarinho as coisas que vocês vão levar para casa e a forma que vocês vão consumir esses alimentos em casa também. Né? Uhum. Tem também, não, que eu lembrei, estava falando desse assunto, eu lembrei também da questão da merenda escolar, né? Que eu, inclusive, acompanhei o diagnóstico de algumas pessoas que estavam se formando em especialistas em educação ambiental, e as pessoas fizeram diagnósticos nas escolas, e eu corrigi esses trabalhos, então eu recebi diagnóstico de várias cidades diferentes da região. E é muito impressionante, a qualidade da merenda é péssima. Assim, é muito raro ter uma escola com merenda escolar boa. Geralmente é baseada em industrializados, especialmente os lanches, né? É baseado em industrializados, e é uma oportunidade educativa gigante, um potencial educativo gigante a hora da merenda na escola, que a gente perde, né, desperdiça, ao contrário, deseduca ainda, né? Deseduca. No Mundo Além, você assistiu o Muito Além do Peso, Maila? Acho que sim. No Muito Além do Peso, tem um momento em que eles vão numa escola. E é de chorar, porque as escolas recebem aquelas latas de alimento ultraprocessado, pacotes de linguiça, de salsicha, rodos de pacote de salsicha. Aí a pessoa que estava lá entrevistando as merendeiras pedem para elas lerem a lista de ingredientes, né? Então elas não conseguem nem ler aqueles nomes que estão lá, né? E aí ele pergunta, isso que tem todo dia para as crianças? Então, assim, é isso, né? Então, assim, se a gente soubesse o real valor que a gente tem, a gente mudava esse cenário, né? Se a gente soubesse cobrar e exigir o que a gente tem por direito mesmo. E tem muita gente que fala também sobre a fome no mundo, né? Se você for pensar nessa quantidade de desperdício que tem e na falta de diversidade de alimentação, a falta de diversidade na alimentação de todas as pessoas no mundo de uma forma geral, você vai ver que não existe falta de alimento, existe má distribuição, porque tem muito alimento sendo plantado nessas essas monoculturas gigantescas, né? Quais são? Milho, soja e trigo, para servir justamente a quem? A indústria alimentícia, né? Para criar esses alimentos de péssima qualidade nutricional, enquanto no lugar dessas monoculturas podiam estar sendo plantados alimentos diversos
da maior variedade possível. Então é isso. Por isso que a escolha da gente, o que a gente leva para casa tem muita importância. A partir do momento que a gente decide levar menos industrializados e mais vegetais, a gente está dizendo, ó, plantem mais vegetais, né? Eu li uma coisa essa semana também, que fala que no mundo inteiro, aí a gente vê como a indústria alimentícia vai degradando até a parte cultural da alimentação, né? A alimentação é cultura, a alimentação é um elemento da nossa cultura. E de todas as culturas, cada cultura tem, né, os seus alimentos aí específicos. Basicamente, o mundo está consumindo apenas 12 tipos de alimentos. O mundo inteiro, assim, se você for pensar no que se planta no mundo em maior quantidade, são apenas 12 tipos de alimentos. Imagina, o mundo inteiro! Então, o que a gente está comendo? Comida em massa, né? Comida que serve para todo mundo, assim. E a gente precisa realmente resgatar esse aspecto cultural também da alimentação, né? Então, é isso. Eu acho que a gente já passou de 1h30, né, Maíla? Então, eu acho que a gente pode encerrar. E tem mais pergunta lá na Fubá? Pelo que eu vi, não achei mais. Não sei se a Ariane que está me ajudando, se ela encontrou mais algum comentário. Quem está me vendo? A Marina Gabriela Velar. A Marina viu minha palestra na UFMG semana passada, que eu fui falar lá no Hospital das Clínicas, para os funcionários do Hospital das Clínicas. E ela viu minha palestra lá e ela está falando da dica do Guia Alimentar da População Brasileira. E eu falei do guia lá e ela me lembrou muito bem, porque eu falei que o guia, gente, só isso para fechar, porque realmente é muito importante. Nós temos no Brasil, ano passado foi feita uma reformulação do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia com diretrizes para a população se alimentar, feito pelo Ministério da Saúde. E esse guia foi reformulado ano passado, e esse guia está recebendo os maiores elogios de todas as autoridades mundiais que falam sobre alimentação de qualidade. Ele é extremamente bem elogiado, porque ele é lindo, e ele é real, e ele é palpável, e ele é perfeito. E ele é para todos nós, para toda a população brasileira. E uma das premissas desse guia é que as pessoas que têm acesso a ele, que leem o guia, que elas precisam falar desse guia para outras pessoas, porque a maioria da população não faz ideia que ele existe. E ele é gostoso de ler, ele é rico, e você pode baixar esse guia lá no site do Ministério da Saúde. Entra lá na ferramenta de pesquisa Guia Alimentar para a População Brasileira. Baixa o livro e leiam ele aí no computador de vocês. É lindo, é gostoso de ler, ele é perfeito. E fala tudo isso aqui que a gente está falando em relação à alimentação. E foca muito nesse aspecto da sustentabilidade. Porque não adianta, porque como a Maíla falou no início, não adianta a gente pensar em comida sem pensar no aspecto de sustentabilidade. E é muito gostoso de ler, e as pessoas precisam saber que ele existe, e ele tem que chegar para as pessoas que mais precisam, tá? Porque elas precisam de diretrizes informação. Elas precisam de informação para que elas possam fazer as escolhas melhores, né? A gente está aqui com acesso à internet, a gente tem acesso a livro, a gente lê e tal, mas e quem não tem? Então, vamos fazer chegar a essas pessoas. Então, cada um de vocês hoje que sabem que existe o Guia Alimentar para a População Brasileira, contem dele para outras pessoas. Falem que ele existe. Mostrem para as outras pessoas. Levem para as outras pessoas lerem. Porque ele é muito legal. E é real. Não é um negócio que é irreal com ideias que não cabem na nossa vida. Ele cabe totalmente na nossa vida. Certo? Então, agora sim, né, Maíla? Agora a gente pode encerrar.
Agradecer muito a todo mundo que ficou aqui ouvindo a gente. E esse encontro ele vai ficar gravado lá, vai ficar tanto no meu canal quanto no canal da Fubá. Então, depois a gente compartilha o link aí nos nossos canais também, no Facebook, para vocês também mostrarem depois para outras pessoas, assistirem para pegar algum ponto que vocês não conseguiram pegar hoje, rever, e realmente colocar em prática. E eu me coloco à disposição de vocês, se ficou dúvida, manda e-mail, meu e-mail é monica@cozinhaconsciente.com.br, e o site é o www.cozinhaconsciente.com.br, e aí tem Facebook, tem Instagram, e a gente pode conversar de todas as maneiras. Eu tenho essa como a minha missão de vida, trabalhar com educação alimentar, então eu tenho muito prazer em responder a todo mundo que tiver qualquer coisa para perguntar em relação a essas coisas todas que a gente falou aqui agora. Aí a Maíla vai falar dos contatos dela agora. Legal. Só antes de dar os contatos, eu vou deixar como desafio, porque a gente não conseguiu falar do descarte, mas então vou deixar como... Meu Deus, é mesmo! Mas acho que não vai dar tempo, né? Porque a gente já falou muito. A gente não falou do descarte. Eu acho que a gente vai ter que fazer outro, tô achando. Eu também acho. Desculpa. Então, qual que é o seu desafio em relação ao descarte? Fala uma coisa que você acha que é muito importante em relação ao descarte. Fala, Maíla. Eu acho que, na verdade, o principal a gente já falou, que a primeira coisa é reduzir o consumo, né? Então, o que a gente precisa pensar é que o nosso lixo, o problema do lixo nosso não acaba quando a gente põe o lixo para fora, né? Ele está só começando. Não existe o lá fora, né? Não existe lá fora. Negócio desse que rola na internet. Não existe o lá fora. O mundo é nosso. O mundo Então, a gente precisa pensar em formas de diminuir a nossa produção de lixo. E a principal delas é cuidar do que a gente compra, né? Diminuir as compras, diminuir, pensar o que realmente a gente precisa, né? O que realmente a gente quer, e não se ligar o piloto automático e ir comprando tudo que querem que a gente compre, né? E não o que a gente mesmo quer comprar. E aí, uma segunda coisa que a gente falou bastante, que é reutilizar o que a gente já comprou, lembrando que isso não vai evitar o lixo, porque o lixo algum dia vai chegar no aterro sanitário, né? A gente vai algum dia jogar aquela coisa fora, mas você evita uma nova compra. Se você está usando uma embalagem que veio do supermercado com alguma coisa dentro para armazenar a sua comida, depois você não vai precisar comprar o pote de plástico para fazer isso. Então, isso está ajudando também a diminuir. E aí, por último, seria o passo de reciclar, e a gente pode falar também da compostagem, que eu vou deixar também para o pessoal procurar mais, mas é possível fazer compostagem doméstica, que é o processo de separar o lixo orgânico, que são as cascas, as frutas, sementes, né, e colocar esses alimentos, esses restos de alimentos para decompor. O ideal é jogar o mínimo possível, né, mas sempre sobra alguma coisa e a gente pode ter uma composteira ou um minhocário, que é uma opção bem boa para quem mora em apartamento, para quem não tem quintal, não tem terra. Vocês podem procurar também, pesquisar um pouco mais sobre os minhocários. E aqui em São Carlos tem uma ação que eu acho que é bastante inovadora, que é uma organização não governamental que recebe o seu lixo, se você quiser, você leva ele lá, e eles compostam. Então, você não precisa nem ter a sua composteira em casa. Tem já organizações que fazem isso. Né? E mandar o lixo reciclável para reciclar. Acho que uma coisa também importante de dizer sobre o lixo é que nem tudo que é reciclável é reciclado, porque a reciclagem é uma indústria, é um mercado. Então, nem tudo vale a pena ser armazenado e vendido para reciclar. Às vezes é muito leve, por exemplo, isopor, copinho de plástico descartável. O material é até reciclável. Existe tecnologia no mundo para reciclar, mas isso não quer dizer que isso vai ser reciclado, né? A gente acha, separei, é reciclável, então tá bom. E nem
sempre assim, né? Então, os melhores materiais, os que realmente a chance de serem reciclados é grande, é o alumínio, a garrafa PET, o papelão, o vidro. O Tetra Pak. O Tetra Pak hoje em dia já é mais reciclável, né? Reciclado, mas nem tudo vai ser reciclado mesmo, né? Aí uma outra coisa também que eu queria falar que é bom tirar, que às vezes pode ser um mito, é a questão de separar nas lixeirinhas, né? Coloridas e tal, que isso é super difundido. Às vezes, talvez você procurar no Google Educação Ambiental, vai aparecer essa foto dessas lixeiras. Uhum. E, na verdade, isso faz as pessoas se sentirem meio bobas, porque quem vê, quem faz a coleta seletiva recolhendo esse lixo, eles misturam tudo no caminhão. Então, não adianta separar, não precisa separar tanto, né? Não precisa ser tão trabalhoso separar. Você faz só um lixo de reciclável. Uhum. E não precisa vidro, plástico, metal, papel, nada disso, né? Põe tudo na mesma sacola, porque eles vão fazer essa triagem depois. Né? Que eles sabem. Inclusive, tem um monte de tipo de plástico, né? A gente não vai fazer essa separação em casa. Então, quem vai separar é quem já sabe, quem vai fazer essa triagem. Acho que, assim, de forma bem rápida é isso, mas fica o desafio para vocês pesquisarem mais. Também, se quiserem mandar pergunta, especialmente sobre essa parte do descarte, que a gente falou mais rápido, né? Eu também estou à disposição e a gente pode continuar conversando, tanto pelo Facebook da Fubá, como pelo nosso e-mail. O e-mail é fubaeaicriatividade@gmail.com. O nosso site é fubaea.com.br. E eu estou agradecendo também a presença de todo mundo aqui, muito feliz, é um tema que eu gosto muito, também fico muito feliz de poder falar um pouco sobre isso. E a gente fica tão empolgada que sai falando, igual eu aqui, esquece de outra coisa para falar, né? Imagina. Você ter me lembrado, Maíla. Não, imagina. Mas tem tudo a ver, né? A gente no fim acabou falando mesmo de outras. Tá tudo relacionado, né? Como eu falei no começo. Então é isso. Vamos passar essa mensagem para frente. Vamos depois compartilhar o link para outras pessoas assistirem também. E a gente está aqui à disposição de vocês para quem quiser tirar mais dúvida nos nossos canais aí, né? Podemos dar boa noite para todo mundo, um beijão e até o próximo, porque esse foi só o primeiro. Depois a gente vai organizar outros encontros para a gente conversar outros temas. Um beijo e obrigada. Tchau, boa noite.